A dor é inevitável, mas o sofrimento, será que é você que está escolhendo? Por isso, vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo José Eduardo, muito prazer. Afinal, todos nós criamos uma imagem mental de quem nós somos. Sabia disso? E essa imagem mental é composta por um nome, por uma forma em que todas as nossas emoções, elas derivam da nossa falta, sabe de quê? De percepção da vida, de quem nós verdadeiramente somos para essa imagem mental que a nossa mente conceitual acaba criando. Por isso, vamos analisar alguns tópicos, alguns grupos de sofrimentos e o que causa esses sofrimentos e o que você pode fazer para se precaver desses sofrimentos. Primeiro, é o sofrimento ligado às emoções, como raiva, ódio, ciúmes, ressentimentos, pois isso são sofrimentos ligados às emoções, como, por exemplo, a ansiedade. Temos também o sofrimento ligado ao medo, como fracasso do futuro, a opinião alheia. Você não tem medo das opiniões alheias? O que podem falar de você? A morte, o falar em público, então, nem pensar, não é? Doenças. Temos também o sofrimento ligado à incapacidade, como o vazio existencial. E é o que causa esse enorme sofrimento, o vazio existencial que você sente tanto, não é mesmo? A maioria sofrem de um sofrimento psicológico. Você sabia disso? É aquele que você cria com um pensamento da sua mente conceitual. E nisso, a mente passa a dirigir e a governar a sua vida e que fica recheada de sofrimento. E aí, no final do mês, não se sabe se vai pagar as contas, e aí é o governo, é o povo que está insatisfeito, trazendo ansiedade e indignação. Indignação traz sofrimento. Sofrimento só traz sofrimento. Então, cuidado com tudo o que é negativo. E o que então cria esse seu sofrimento? 80% do sofrimento é criado por uma única coisa. Sabe o que é? Resistência. Sabe o que é resistência? É uma não aceitação o que você é nesse momento. Você resiste aos fatos, você não aceita a realidade e isso cria os sofrimentos que são produzidos pela sua mente conceitual. Bem, um primeiro passo que você deveria realmente fazer é agir na sua vida. Ação é aceitar, pois aceitar você já elimina a negatividade que existe dentro de você. Aceita a realidade, as coisas como elas realmente são. Porque quando você não aceita, sabe o que acontece? Cria um nível de julgamento
e que é o fator psicológico. Na negatividade, você não aceita e por isso julga devido à negatividade que a sua mente conceitual acaba criando. E isso é resistir à realidade nesse momento presente. É porque a nossa mente sempre vai evitar o momento presente. Ela sempre vai evitar a realidade. Ela sempre vai evitar as coisas como realmente são. A nossa mente, ela não funciona fora do tempo. E tempo é passado e futuro. É algo imaginário produzido pela sua mente conceitual. Já parou para pensar nisso? Agora, o presente, o momento presente é o agora. E isso é atemporal. E quando você está conectado com o agora, com o presente momento, você sai da sua mente conceitual. E quando você sai da sua mente, você se cala. Você fica em paz. Mas quando você está identificado com a sua mente conceitual, passado e futuro imaginário, mais e mais você fica preso ao passado, futuro mental e imaginário. Passado e futuro não existem. São apenas projeções criadas pela sua mente conceitual. E como você vai resolver essas coisas que estão relacionadas ao passado e que você mesmo criou na sua mente? Sabe como você vai resolver isso? Simplesmente não resista. Aceite as coisas como elas são. E a partir disso, você começa a reagir, a entrar em ação diante disso, dessa realidade presente. Aceite e lide com isso. É aprender a lidar com isso, com a vida, com o momento presente, como elas realmente se apresentam, e não algo produzido pela sua mente conceitual. Aceite o momento presente como ele é. Trabalhe sempre com o presente, com o momento presente, com a realidade e não contra ela. Torne a realidade o seu aliado, torne a realidade o seu amigo e não o seu inimigo. Bem, existem dois tipos de sofrimento. O primeiro é o sofrimento do passado imaginário. São acúmulos de resíduos emocionais e que estão depositados na sua mente, no seu corpo. E o outro sofrimento é o sofrimento chamado de corpo de dor, algo interno. E esse corpo de dor, ele pode estar inativo ou desperto. E para esse corpo de dor que está ali dentro de você de forma inconsciente, para esse corpo de dor se alimentar, ele cria esse corpo de dor, esse campo de energia, ele cria essa dor psicológica em si mesmo e principalmente nas outras pessoas. Isso são os gatilhos mentais. E você nem sabe que tem isso. Sabe por quê? Porque você está inconsciente. Por isso, acorda, desperta. Você precisa jogar a luz da consciência sobre isso. E esse corpo de dor vai começar a se dissipar. Porque tudo que é exposto à luz se torna luz. É tão simples, você entra num quarto escuro, acende. Tudo você passa a ver
com a maior naturalidade. Você passa a enxergar as coisas como elas realmente são. Então, o que é que você faz para se libertar desse corpo de dor? Eu tenho um vídeo que fala mais desse corpo de dor e eu convido também você a dar uma olhadinha nesses meus vídeos, tá bom? Quando você se sentir que o corpo de dor ele vai se manifestar, você precisa anular esse corpo de dor. Quando você começar a sentir que vai emergir, que vai acontecer, primeiro é aprender a sentir, a observar. Concentre-se, observe e aceita. Não pense, apenas sinta. Não julgue, não analise, apenas observe. Não pense, apenas esteja presente, pois assim você irá dissipar o sofrimento psicológico. É claro, o medo instintivo é algo normal. É até bom, porque você se precavê de muitas coisas. Você se torna mais diplomático, não é mesmo? Pois o medo é uma reação instintiva diante de um perigo real iminente. Agora, o medo psicológico, esse já não é normal, pois vem da sua mente conceitual, identificada com o passado e do futuro imaginário. E nesse espaço cria ansiedade, angústia e medo. Parou para notar isso aí? Está percebendo? Esse medo psicológico é criado pela sua mente conceitual, pois a mente é passado e futuro imaginário. Isso não é real, é algo produzido pela sua mente conceitual. Todos os medos derivam de um único medo, do ego, esse ego que você não quer largar. O ego é uma espécie de eu falso. É a mente conceitual condicionada, é o ego do medo de acabar, é a sensação de falta o tempo inteiro. Não é isso mesmo? Por isso você busca, dessa forma desenfreada, em completar algo na sua vida, e isso torna uma busca incessante, sempre pensando que vai se satisfazer ou preencher esse vazio. Por isso busque o seu verdadeiro eu, que é a sua essência. E todo mal e todo sofrimento, ele irá se dissipar. Vós sois luz. Por isso, fica a dica. E se você se identificou com este vídeo, compartilha, comenta, dá um like, se inscreva. Eu te desejo muita força e fé na sua caminhada. E saúde em abundância. E até o nosso próximo encontro.